Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ítalo de Moraes, como alguns aqui já devem saber, eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná. Então você deve estar se perguntando por que raio esse menino fez o Enem de novo. Olha só, para quem não sabe da minha história, eu fiz o Enem até o 2020, que foi o Enem da minha aprovação. E agora eu fiz o Enem 2021 como uma forma de fazer um teste. E eu quero adiantar aqui que eu não estudei para esse Enem, então foi praticamente um ano aí sem estudar especificamente para o Enem. E também tem outra coisa que é muito importante, que é eu não ter aquele peso nas minhas costas de ter que ser aprovado, aquela pressão que faz muita diferença. Então esse foi o meu primeiro Enem que eu fiz com a quantidade reduzida de ansiedade, porque, é claro, quem está estudando principalmente há mais de um ano, sabe como é essa pressão, às vezes, do parente, às vezes sobre si mesmo que você se impõe, você fica pensando, nossa, o que vai acontecer? E se eu não passar esse ano, eu preciso ir bem. Então você acaba ficando com esses pensamentos na hora da prova e, na maior parte das vezes, isso atrapalha. Então, eu resolvi fazer esse teste. Falei, poxa, eu vou fazer esse Enem agora que eu não tenho a necessidade, não tenho essa obrigação de passar, porque eu já fui aprovado. Eu quero saber que diferença isso vai fazer durante a minha prova. E além disso, eu queria testar mais uma coisa, o que aconteceria comigo, por quê? Porque eu não passei esse tempo treinando diversas questões, fazendo o que eu chamo de estratégia de prova, para você adquirir as competências de prova. Eu não fiz isso, não fiquei fazendo simulados. E como isso refletiria na minha prova? Então vamos lá. Vamos esclarecer também o contexto. Olha só, apesar de eu não estar estudando especificamente para o Enem, eu exercia outras atividades que estavam relacionadas. Então, o primeiro diferencial aqui, a primeira situação. O meu curso de redação Red Pill, Redação na Prática, que é o curso em que eu faço correções muito detalhadas, eu faço checklist para os alunos saberem exatamente o que colocar em cada parágrafo. E a partir do momento que eu comecei a corrigir diversas redações, eu comecei a ter contato com diversos tipos de escrita, isso acabou me ajudando a desenvolver ainda mais nesse aspecto da redação. Confesso que não fiz nenhuma redação esse ano, eu apenas corrigi redações, conversei com meus alunos, aconselhei com diversas estratégias, tudo aquilo que eu aprendi durante os meus anos de treinamento para o Enem. Então esse contato, mesmo que seja diferente daquele contato tradicional de ficar fazendo as redações semanais, né, acabou me ajudando a manter a memória fresca, vamos dizer assim, com essas estratégias de escrita de redação. E é claro que eu espero muito que eu tire a nota 1000 na redação, fiz o meu melhor, apesar de não ter treinado, eu fiz questão de aplicar todas as minhas técnicas, uso de palavra-chave, argumentação, tudo direitinho, todas as palavras do tema. Então eu acho que tem chance sim de eu tirar 1000 pontos nessa redação. É claro que a gente só vai saber lá em fevereiro. Eu venho de um histórico de 3 vezes 900 mais. No Enem 2019 e no Enem 2020 eu tirei 980. Então meu sonho agora é tirar 1000 nesse Enem 2021. Outra coisa que me ajudou foi o seguinte, eu não deixar de ler. Então, quando a gente está, por exemplo, treinando para o Enem, para o vestibular, como é que funciona? A gente gasta praticamente 100% do tempo só lendo materiais didáticos, né? Assistindo a aulas, fazendo muitas questões, então você vai ler muita questão. Isso ajuda na leitura, com certeza, você fica mais rápido. E apesar de eu não ter feito isso nesse ano, né? Não ter feito diversas questões, todo dia fazendo questão, eu comecei a ler mais livros, né? Então isso acabou me ajudando a não ficar enferrujado na leitura. Além disso, eu fiz algumas aulas de ciências da natureza para a comunidade Gabarita Veste. O que é a comunidade Gabarita Veste? É a comunidade que eu criei especialmente para quem quer ser aprovado pelo Enem, e que eu ensino todo o meu método de estudos, inclusive trago aulas de macetes de reforço, por exemplo, para ciências da natureza. Então essas aulas de ciência da natureza também me ajudaram a revisar alguns assuntos. E por fim, eu fiz algumas questões de matemática na semana do dia 2 do Enem. Então passou o dia 1, na segunda semana ali, em cima da hora, vamos dizer assim, eu fiz algumas questões de matemática para desenferrujar, porque, como eu falei para você, eu li bastante esse ano, né? Tive contato com redação, mas com contas, fazer contas matemáticas eu não fiz, entendeu? Então, por isso, eu fiz essas questões para que eu pudesse desenferrujar. E realmente eu estava um pouco enferrujado, estava errando ali algumas besteiras, não estava interpretando direito algumas partes, faltava às vezes assim um passo. Então, eu fiz essas questões para que eu pudesse meio que voltar ao ritmo, mesmo que de última hora. Agora vamos falar dessas duas provas. Então, no primeiro dia, quanto que eu fiz? Olha só, em linguagens, eu fiz 38 acertos e em humanas, 40 acertos. E eu vejo que esse de humanas, essa prova, né? Até já fiz um vídeo só sobre esse Enem. Essa prova de humanas, ela teve textos menores,
teve um pouco mais de interpretação, então acho que isso acabou me ajudando. E a parte de linguagens, linguagens de certa forma sempre foi assim, um pouco dificultosa para mim, porque eu sempre achei a parte de linguagens do Enem meio estranha, mas estou feliz demais com minha quantidade de acertos de 38, porque já tinha tempo que eu não treinava questões de linguagem. A gente sabe que as questões de linguagem do Enem são bem específicas mesmo, diferentes dos outros vestibulares, são meio estranhas tem hora. E esses gabaritos extraoficiais, inclusive, acabam divergindo na parte de linguagem, então daí a gente vê como essa parte de linguagem é um pouco complexa. Agora vamos para o dia 2, olha só, natureza, acertei 38 e matemática 38. Esse aqui foi o meu maior acerto em matemática até hoje, porque quando eu fui aprovado eu acertei 36, certo? Então aumentei duas aqui. Em natureza eu acertei 38, quando eu fui aprovado eu tinha acertado 41. Então o que aconteceu aqui? Eu percebi muito que a falta de ritmo de prova me prejudicou. As questões que eu errei de ciências da natureza, principalmente foram as de cálculo, então já utilizei estratégia para que eu pudesse acertar as mais fáceis, né, e errar as mais difíceis. Então, principalmente essas de cálculo, teve aquela de física, eu não tive tempo de fazer. Então, eu acabei sentindo muito essa falta de velocidade de prova, né? Então, eu acabei perdendo isso, que chegou um momento, principalmente ele faltando uma hora e meia, eu tive que escolher, olha só, eu vou ter que ou escolher aqui a parte de natureza, acabar essas questões que faltam, ou avançar mais em matemática. Aí eu acabei decidindo por avançar mais em matemática, por ser, você já deve saber, por ser uma prova que dá mais pontuação, não é mesmo? Então eu acabei fazendo essa decisão aí e acabei tendo esses 38 pontos, tanto para natureza quanto para matemática. Então eu vejo que eu tive que tomar algumas decisões estratégicas no momento que eu estava fazendo a prova. No primeiro dia, por exemplo, quando eu cheguei na parte de linguagens, eu vi aqueles textos gigantes, confesso que me deu uma preguiça, até um pouco de desespero, né? Porque, poxa, eu acho que não vai dar tempo. Mas, de forma estratégica, eu já tinha feito a redação e já tinha acabado a parte de humanas. Então veja que eu priorizei o que é a redação. Inclusive o vídeo que eu fiz aqui no meu canal sobre estratégias para o segundo dia, dando dicas, eu falei sobre isso. Gente, não deixa a redação por último, tenta deixar a redação em primeiro, porque é mais importante. Foi justamente o que eu fiz também. Então tudo que eu falo aqui é realmente o que eu faço, o que eu vi que é estratégico, que é mais importante para você conseguir aumentar a sua nota. Então eu acabei acertando a mesma quantidade de acertos da época que eu passei. É claro que são provas diferentes, eu ainda estou fazendo análise dessas provas, né? Eu achei essa prova, em parte, mais difícil do que a do ano passado, só que ao mesmo tempo eu vejo que na parte de humanos eu acabei acertando um pouco mais e isso acaba ajudando a subir essa quantidade de acertos. Agora eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, quais lições você pode aprender dessas minhas teses e dessa minha trajetória fazendo essa prova desse ano. A primeira é a seguinte, que não existe esse negócio de, ele é um gênio, então sem estudar ele conseguiu acertar essa quantidade de acertos. Gente, não tem isso. Mas sabe o que é, gente? A verdade é a seguinte, a gente não pode considerar somente os meses exatamente anteriores às provas. Por quê? Cada pessoa tem a sua história, as suas circunstâncias. Então vamos supor o aluno que acertou mais de 160. Provavelmente essa pessoa já tinha uma base mais consolidada, às vezes ela estudou em uma escola melhor, ou então, vamos supor, ela não estudou em escola tão boa, mas ela chegou a fazer um cursinho, às vezes ela tem mais de um ano estudando, né? E ela teve uma base boa, ela se dedicou, aprendeu bem a teoria e depois ela foi mais para a prática. Então são muitas variáveis. Esse negócio de você achar essa pessoa uma gênia porque que ela fez tal coisa, que ela acertou tanto, não é assim que funciona. Nunca caia nesse papo. Na verdade é o seguinte, você precisa ter técnica para estudar, você precisa ter constância e disciplina. E uma lição muito importante que eu quero deixar aqui para você, o conhecimento que você adquire, você não perde assim facilmente. Então, vamos supor que você tenha feito esse Enem. Inclusive, eu até recebi já uma pergunta de um seguidor lá no Instagram falando assim, olha, quase passei na Unicamp, não passei por 4, acho que foram 4 questões, uma coisa assim, 4 pontos. Não me recordo exatamente agora. Mas veja que essa pessoa quase passou e ao mesmo tempo ela falou que estava desanimada. Como é que ela deve prosseguir? Então vejam, gente, que agora que ela está com conhecimento mais aprimorado, compensa ela desistir? Olha o meu exemplo aqui. Eu fiquei praticamente um ano sem estudar e ainda consegui tirar uma boa pontuação. Por quê? Porque o conhecimento você vai acumulando. Ninguém tira esse conhecimento de você. Então, aí está a importância de você ser um aluno persistente, ser um aluno que tem disciplina.
Eu sei que é muito ruim você não acertar a quantidade de questões que você queria, que seria por acaso a sua meta. Mas você tem que ter na sua mente, tem que ter consciência de que é normal você ficar triste, tá? Mas também você não pode deixar isso te derrubar, a ponto de fazer você desistir, a ponto de fazer você achar que você não tem capacidade. Na verdade, a gente precisa apenas ajustar a nossa forma de estudar, a gente precisa ter estratégia, saber lidar com os problemas do dia a dia que muitas vezes acontece. Não é todo mundo que tem aquela vida assim ideal, que vai estudar 8 horas por dia, que não precisa fazer nada, não precisa fazer nada de casa, não precisa trabalhar. Então, assim, cada pessoa tem a sua circunstância. Não fique se comparando de forma pejorativa, não fique se auto-sabotando. Você pode sim conseguir a sua aprovação, você é capaz, basta que você pague o preço para isso. E qual é o preço? É o preço da disciplina, é o preço de estudar com afinco, de você ter sempre em mente o seu objetivo de aprovação. E disso tudo a gente tira mais uma conclusão. Quanto mais você vai estudando, seu conhecimento vai crescendo, você vai adquirindo experiência. Só o fato de você ter ido fazer a prova, você já ganhou experiência para a próxima vez, se você precisar tentar novamente. Só o fato de você ter estudado esse ano, você já adquiriu uma maior quantidade de conhecimento. Isso vai oportunizar você a ter um estudo um pouco mais avançado. Você já não é mais aquele aluno iniciante, você já pode adotar estratégias mais avançadas, focar mais na prática de questões de prova. Dessa forma, não deixe o desânimo te abater, não deixe a tristeza jogar você para baixo, beleza? Você precisa descansar agora, precisa, descansa, mas não tome decisões precipitadas. Agora é o momento de você descansar e refletir do que você vai fazer daqui para frente e ter sempre essa consciência de que você é capaz sim e de que o seu tempo não foi perdido. Olha, se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos para você de vários assuntos do Enem, de performance, de como você ter mais foco e etc, coloca o seu like, inscreva-se e deixe nos comentários assim, gostei. Comenta qualquer coisa que você quiser, pode ser um emoji, porque assim você vai me ajudar muito para que eu traga mais e mais conhecimento para você, da minha experiência, de tudo que eu aprendi durante esses anos do Enem. Vou deixar também na descrição o link da Gabarita Veste, que é a minha comunidade que eu ensino o melhor método de estudos. Então você vai clicar lá, vai conhecer a Gabarita Veste. Tem também o meu curso de redação Red Pill, Redação na Prática, que você pode conhecer. Clica lá para você conhecer também. Eu tenho certeza de que caso você precise voltar a estudar para o Enem, você fizer parte da Gabarita Veste e da Red Pill, você vai avançar muito e vai conseguir a sua aprovação. Siga-me também no Instagram, italo.gabaritaveste. Todos os dias eu tiro dúvidas dos estudantes, respondo perguntas lá nos stories. Então vá lá nos stories, dê uma olhada, acompanhe, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Tem muitos alunos lá, muitos seguidores que me agradecem as dicas, gostam muito do conteúdo. E de novo, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo para me ajudar e comentar qualquer coisa também para que eu consiga ver que você está gostando desse vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima oportunidade.